gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Eu estava trabalhando, eu estava no Paraná, vivendo clandestino, nos anos 75, 79. Eu já tinha estado no Brasil clandestino entre 71 e 72. E, portanto, eu vivi a luta contra a ditadura na década de 60. Vamos lembrar que a ditadura, o golpe é 64, 65 já teve eleição e a ditadura perdeu em Minas e no Rio. Foi por isso que ela fez o ato institucional número 2, que proibiu os partidos, extinguiu os partidos, acabou com as eleições para presidente, governador, prefeitos de capitais e área de segurança nacional e impôs a censura e a repressão, né, ao movimento sindical, à oposição, né, e criou o MDB e a Arena. O movimento estudantil se levantou contra a ditadura. Eu fiz parte dessa geração que lutou contra a ditadura e fez uma revolução cultural no Brasil também, do cinema novo, do teatro de vanguarda, das artes plásticas, da música popular brasileira, da Jovem Guarda, que é uma mudança. O Brasil viveria uma segunda semana da arte moderna se não fosse o Ato Institucional número 5. E o movimento estudantil ganhou o apoio das classes populares, assim, vamos dizer, das classes médias, funcionário público, professores, bancários. E quando começam as greves operárias, particularmente de Osasco e Contagem, que a ditadura reprimiu, ocupando as fábricas com tanques, e as ações armadas das organizações político-militares, vem o Ato Institucional número 5. Mas em 74 o povo vota no MDB e reconstrói a UNE, começa a campanha da anistia, e aí surge um fator novo na história do Brasil, que é a nova classe operária e trabalhadora que tinha surgido com o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, a indústria química, a indústria de base, a indústria automobilística, a indústria de bens duráveis, de insumos, os bancários, que tinham crescido muito, os próprios servidores públicos. Surge o ABCD, o Lula, surge o sindicalismo combativo, que vai levar à fundação da CUT e do PT. Então, eu venho da geração de 68, eu fui preso, todos vocês conhecem a história, todas também, e nós nos filiamos ao PT. Aliás, eu me filiei e optei, não fui para o Diretório Nacional como fui convidado, eu optei em trabalhar nos diretórios de base. O PT, portanto, é produto de gerações de luta da classe trabalhadora brasileira. Ela passou, se nós pegarmos como base de 1917, que é a primeira grande greve, que funda, inclusive, a primeira central sindical, uma greve anarco-sindicalista, onde o imigrante era ainda um elemento majoritário na classe trabalhadora, recente classe trabalhadoras, até 88, são 70 anos, ela viveu a metade em ditadura. Mas a classe trabalhadora brasileira, porque o PT e a classe trabalhadora estão identificados. Então, o PT é um partido expressão das lutas operárias, além das lutas democráticas, a luta socialista, a luta contra a ditadura, é uma expressão também da classe trabalhadora. Essa classe trabalhadora, ela sempre votou no Brasil de maneira progressista. Votou no PTB de 46 até o PTB ser extinto em 65. E de 74 a 89 votou no MDB, que foi uma frente política contra a ditadura. E depois de 89 passou a votar no PT. E o PT venceu 5 eleições presidenciais. Primeiro nós governamos cidades pequenas, elegemos vereadores, né? Foi uma luta grande legalizar o partido entre 79 e 80, né? Aí, em 10 de fevereiro de 80, nós registramos o partido, por isso que ele fez 43 anos. Foi uma luta grande constituir diretórios em todo o país, mas o PT cresceu
cresceu na luta das pastorais operárias, na luta das SEBs, na luta da teologia de libertação, na luta sindical operária, e uma parte da esquerda socialista, da esquerda marxista, a trotskista, veio para o PT, e de intelectuais, artistas. E nós fomos também aprendendo a governar, aprendendo a exercer mandatos, e o movimento social foi crescendo. Tivemos grandes vitórias, como a campanha da Direta, apesar que ela desembocou no colégio eleitoral na eleição do Tancredo Sarney. Depois nós tivemos uma grande luta das emendas populares na Constituinte, o impeachment do Collor e as lutas de oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso. E o nosso partido foi se fortalecendo. Em 95, quando acontece o Congresso do PT, o Encontro Nacional do PT, quando eu fui eleito presidente, o Lula já tinha disputado 89, que foi uma grande vitória, porque ele foi de segundo turno, mostrou a força que nós já tínhamos, eleitoral, social, né? Porque força eleitoral é a expressão de uma base social que toma consciência, né? Assume um programa, certo? E caminha junto com esses partidos, com essas lideranças, né? E a classe trabalhadora brasileira optou pelo PT, a grande maioria, né? Tanto é que, como eu já disse, nós temos 5 vitórias. Mas em 95 era a hora do PT, eu vou resumir em 3. Eu falei na primeira entrevista que eu dei, o PT será uma instituição, fará alianças e assumirá que é governo. Eu achei muita dificuldade de assumir os desgastes, os ônus de governo, né? Parecia que nós ganhávamos a eleição e fazíamos oposição depois do governo. E também dificuldade de fazer alianças. E no Brasil, no período histórico que nós estamos vivendo, ainda mais agora com a extrema-direita, tudo, a aliança é uma imposição da realidade. E também nós fomos construir programas de governo. No começo havia muita resistência quando você falava em fazer programa de governo, porque a ideia é que nós íamos derrubar a ditadura, ou porque uma greve geral derruba o general, ou por causa da Assembleia Geral Constituinte, né? Assembleia Constituinte. Na verdade, foi a campanha da Direta. Eu quero eleger o presidente, a campanha da Direta, que pôs fim à ditadura. E as grandes lutas sociais, né? As greves gerais que nós fizemos, tudo. O PT, portanto, já tem 43 anos e já tem 20 anos de governo. Nós começamos a governar em 2003, são 20 anos. Quais são os desafios, né, de um partido como o PT? Primeiro, o PT, a classe trabalhadora que deu origem ao PT mudou, ela não existe mais praticamente. Nem as bases sociais. A teologia da libertação não existe mais. A igreja passou pelo João Paulo II, quase por uma contra-revolução religiosa, vamos dizer assim, e a consequência disso foi o surgimento das religiões neopentecostais em todo o Brasil. A classe trabalhadora sofreu a automação, a robotização, a terceirização, a precarização, a reforma da Previdência trabalhista, o golpe da Dilma, o processo sumário político de exceção que levou o Lula à prisão. Então, 2013, 2019 é o descenso, é a repressão, nós não podíamos sair nem às ruas. Lógico que isso aí teve consequência na organização do PT. Teve consequência, mas mesmo assim o Haddad teve 32 milhões de votos, que era, evidente, um sinal que havia ainda um compromisso, um contrato, um pacto entre amplas parcelas das classes trabalhadoras e o Partido dos Trabalhadores e seus aliados. Tanto é que nós vencemos a eleição de 2022, mas num outro cenário, onde nosso adversário não é o PSDB, não é a direita liberal, neoliberal, é a extrema-direita bolsonarista, obscurantista, negacionista, autoritária. Tanto é que eles tentaram dar um golpe. Tanto é que os militares voltaram para a cena política, o que é proibido pela Constituição. Houve uma partidarização das PM, das Forças Armadas, uma politização, que é um problema que persiste, né? Nós temos que impedir, por lei, que quem é militar e outras carreiras, como o Ministério Público, tenha uma quarentena de 4 anos sequer
disputar eleições, se filiar a partidos, porque no Brasil, para ser candidato, você tem que estar afiliado a um partido. Então, foram anos muito duros que nós vivemos. E anos de desmonte também daquilo que nós havíamos construído, porque o Brasil é um país capitalista, periférico, mas é uma potência, e é um país capitalista industrializado. E tem uma das mais modernas hoje, a agroindústria, que isso aí, inclusive, nos nossos governos, né, do mundo, e também uma estrutura de energia, apesar dos problemas que ela tem, que não são poucos, que encareceu muito o consumidor, limpa, né, das mais modernas do mundo também. E tem uma base industrial que foi construída desde Volta Redonda e Paulo Afonso para entrar na guerra, depois veio a Petrobras, a Eletrobras, o BNDES, a Sumoc, que deu origem ao Banco Central, a Camex, que é o Ministério do Comércio Exterior, Indústria, Comércio Exterior. Depois vem que pelo o plano de metas do Juscelino, que instalou a indústria automobilística de autopeça, de insumos. Antes nós tínhamos tido, depois o plano trienal do Celso Furtado, o primeiro plano de desenvolvimento nacional da ditadura do Castelo Branco, o segundo do gás, o que fez a indústria de base do Brasil, porque a infraestrutura brasileira e grande parte do parque industrial foi construída pelo Estado. E a agricultura brasileira, ela se apoiou muito, tanto no crédito subsidiado, como na Embrapa, né? Grande parte da nossa indústria tem como, da nossa agricultura, se desenvolveu sob o guarda-chuva dos créditos subsidiados públicos e da Embrapa, desenvolvimento tecnológico fantástico, que a Embrapa é uma coisa, no mundo é um caso fantástico. Portanto, nós vivemos as consequências da globalização e da financiarização do neoliberalismo. Fernando Henrique começa as privatizações, o Temer e o Collor terminam as privatizações, quase terminaram com a Petrobras, né? Mas a Eletrobras foi. E mais do que isso, houve uma desregulamentação, uma financiarização da economia brasileira como no mundo. Quais foram as consequências da financiarização da globalização? Vocês conhecem na Europa. A Europa está estagnada, xenófoba, contra o imigrante, em guerra, porque está fazendo uma guerra por procuração na defesa, né, da Ucrânia, na verdade, contra a Rússia. A União Europeia perdeu a Grã-Bretanha. Hoje, a União Europeia não consegue assinar um acordo com o Mercosul, porque não consegue, né, abrir mão das reservas de mercado que tem na agricultura e outras. Pelo contrário, a reação a esses anos do neoliberalismo, quase 40 anos de neoliberalismo, começou com a Margaret Thatcher e com o Reagan, está sendo a volta do Estado, a volta de políticas industriais, a volta do subsídio, a volta do protecionismo, porque todos os países do mundo estão frente a alguns desafios, né? Primeiro, o mundo mudou. A financiarização e a globalização desconstruiu as classes trabalhadoras, fortaleceu a extrema-direita e quebrou o estado de bem-estar social, que era um estabilizador das economias capitalistas. E liberou o comércio, liberou as finanças, né? Desregulamentou praticamente a economia. Agora, esse mundo não existe mais, porque com o surgimento da China, com a reorganização da Rússia, com o surgimento do Irã, da Turquia, Índia e agora da Indonésia, da Nigéria, o mundo virou um mundo que a hegemonia norte-americana e europeia só pode ser exercida pela força. Por isso que nós tivemos o Afeganistão, o Iraque, Líbia, Síria, e agora estamos assistindo essa guerra da Ucrânia. E o Brasil não ficou fora disso. Nós tivemos a desconstituição das políticas que nós tínhamos implantado nos 13 anos e meio de governos nossos, e também do Estado brasileiro. Então, o desafio nosso não é simples. Não vou falar do primeiro e segundo governo nosso, o primeiro da Dilma e o segundo nem do golpe, mas imagina só, o Lula está governando o Brasil
depois do Bolsonaro, da desconstituição, sem transição, com a tentativa de golpe do Dilma, em minoria na Câmara e no Senado. Tão em minoria que o PP e o PR fazem parte do governo do Lula. Se nós conversássemos isso há um ano atrás, eu falasse que o PP e o PR iam participar do governo do Lula, vocês teriam desligado, entendeu? Mas essa é a realidade. Eu estava conversando agora aqui com os conselheiros políticos da Embaixada da China, falando sobre o nosso país, porque o Brasil é uma potência em si, porque pela dimensão dele, pelo território, pela riqueza, pelo povo, pela cultura, pelo desenvolvimento que ele atingiu, ele tem autonomia. Hoje, países que têm autonomia de alimentos e de energia são poucos. E países que têm indústria de base e base tecnológica, pouquíssimos. O Brasil é um deles. E pela sua dimensão populacional e territorial, pela sua riqueza, ele é uma potência. Portanto, será um país cobiçado. É isso que a Europa teme por Eu parte do diria Brasil. que o Brasil é um elemento, por isso que o Lula é além da liderança dele, né, do papel dele de estadista, ele é uma presença pela importância do Brasil na América do Sul, porque o Brasil é o país que pode liderar uma integração, e no mundo, porque se o Brasil não tem, porque o nosso principal problema é que nós não temos independência, soberania para a política econômica. Essa é a impressão. E nós somos um país onde a concentração de renda é tal que impede o crescimento, porque você tem um subconsumo na classe trabalhadora, nos assalariados. Porque os impostos na Europa distribuem renda, porque você taxa o capital, você taxa a propriedade, a riqueza e a renda. Aqui no Brasil, você taxa os bens e serviços, portanto, você taxa a classe trabalhadora. E praticamente não há impostos. Agora, nós começamos um lento processo. E segundo, os juros na Europa não expropriam a classe trabalhadora. No Brasil, expropriam, porque são juros de 30% a 40% real. E a concentração de renda na mão do capital financeiro dos rentistas é extraordinária no Brasil, porque a dívida pública europeia não paga juro. Vocês perguntaram na Itália qual é a dívida da Itália, vocês caem de costas, porque é 3 vezes maior que a brasileira, comparada ao PIB. Né? O Brasil é 61, a Itália é 150, tem país que é 200, mas paga 0,5% de juros, nós pagamos 7, 8. Esse nós estamos pagando 738 bilhões de dólar de juro. Esse dinheiro vai para a mão de 1 milhão, 2 milhões de pessoas. A imensa maioria. Uma parcela vai para a mão de 10, 15 milhões de aposentados, de fundos de pensão, de fundos previdenciários, ou que tem aplicação financeira de 10, 20, 30 mil reais. Mas mais de 2/3 vai para a mão de uma minoria. Então, a concentração de renda via a estrutura tributária e pelos juros agrava essa situação. E o Estado brasileiro, como é que um país se desenvolve? Ele tem que tirar uma parte da renda de alguma riqueza, ou da agricultura, da mineração, ou do petróleo e gás, ou da renda nacional. Nós vimos que no Brasil a renda nacional, que é a estrutura tributária, é indireta e concentra a renda em vez de distribuir, porque não taxa com 1%, 10% da população como devia taxar, e taxa de maneira absurda, e depois ainda cobra juro de 80% a 90%. Isso impede que o país cresça. O Estado não tem recursos para investir. Então, Lula está governando numa situação que ainda tem as emendas impositivas e a maioria de direita no parlamento. E tem a tarefa de isolar a extrema-direita da direita, para não deixar eles se juntarem. Então, não é fácil a vida do Lula, e nem a nossa aqui no Brasil. E isso levando em consideração que uma parcela da direita liberal, das classes médias, da mídia, estão contra o Bolsonaro e acabam indiretamente apoiando o governo, uma série de agendas. E há outro fenômeno político, que há uma agenda mundial, que vocês conhecem, que as empresas capitalistas, que o capitalismo assumiu, que é a igualdade de gênero, racial, meio ambiente, diversidade, democracia, direitos humanos, que, por haver um choque civilizatório no mundo, uma sociedade nova que vai surgindo,
e a reação da sociedade tradicional, que se expressa na religião e se expressa nos costumes, ainda enfrentamos essa luta ainda. E acaba o ônus ficando para a esquerda. Ninguém cobra da Globo que ela defende, ela luta contra a homofobia, luta. Aliás, se vocês assistirem a Globo, toda a grade da Globo está o meio ambiente, está a igualdade racial, de gênero, está a questão democrática. Então, e o PT sofreu muito esses anos. Sofreu muito. Sofreu em número de diretórios, sofreu em número de votos, sofreu em número de. E eram os anos que devia ter feito a mudança geracional. E não fez. Fez pouco. Fez, mas muito pouco. Então, e mais, os movimentos sociais estão em descenso. Você vê, o 1º de maio nosso tinha 3.000 pessoas. O Bolsonaro vai pôr 100.000 pessoas no mínimo na Paulista. E nós entramos muito tarde nas redes também. E temos esse problema, que o movimento sindical foi tirado o imposto sindical, foi feita uma reforma trabalhista que prejudica a negociação, prejudica a representatividade. É tanto verdade isso que o Lula assinou um protocolo com o Biden, que, aliás, voltou a falar agora com o secretário de Estado que está aqui, americano, voltou a falar dele sobre isso, que o Biden se deu conta que a perda de votos de base social do Partido Democrata era pela desconstituição da classe trabalhadora e pela queda da renda e pela concentração de renda nos Estados Unidos. E ele foi apoiar uma greve em Detroit, ele defendeu o apoio aos sindicatos, apoio à sindicalização. Você vê que, porque há uma luta entre a extrema-direita e a direita nos países capitalistas centrais também. Se vocês olharem as eleições, na maioria dos países, é a direita disputando com a extrema-direita, ou uma social-democracia bem já, né, quase chegando, que chegou no liberalismo. Né? Então, os desafios nossos, primeiro, como nós temos a responsabilidade de governar o país pela 5ª vez, é governar e avançar. Daí, a recuperação dos bancos públicos, da Petrobras como instrumento de desenvolvimento nacional, a tentativa de fazer uma reforma tributária do IVA e agora a reforma tributária do imposto de renda, dividendos, depois sobre lucros, sobre offshore, fundos exclusivos, lucros sobre capital próprio, uma mudança na taxação dos ativos dos mercados financeiros e uma tentativa de reconstruir uma indústria no país e de voltar, praticamente voltamos com todos os programas sociais que nós tínhamos, que vocês conhecem, né? Mas é uma luta muito desigual, muito difícil, porque o Brasil tinha que se apropriar da renda de algum setor, ou da mineração, da agricultura. O certo era do petróleo e gás. Porque se vocês olharem os países que descobriram o petróleo como riqueza, o Estado fica com grande parte da renda, estou falando agora, né, nesse século, estou falando no passado, para investimentos na infraestrutura e tecnologia, na educação, se você olhar a Noruega, era um país pobre na Segunda Guerra Mundial. Basta ver esse filme, Marinheiros de Guerra, vocês veem a pobreza que era a Noruega. Se vocês observarem como a Noruega se desenvolveu, a própria Grã-Bretanha suportou a transição de um império, né, para um país que acabou se integrando e saindo da União Europeia, por causa também do petróleo do Mar do Norte. E os países árabes, do Golfo, né? Os Emirates, Catar, Kuwait, Bahrein, principalmente a Arábia Saudita. E outros países que estão utilizando o petróleo, extraindo uma renda nacional do petróleo para investir. Nós até tentamos criar um fundo soberano, vocês se lembram, né? E capitalizar para ser esse instrumento. Então, não é fácil a nossa luta aqui. Só a luta política e mobilização social pode fazer o governo avançar. A disputa no parlamento, a disputa a nível institucional, com as limitações que nós temos, porque o perigo é eles aprovarem leis no parlamento que não são do nosso programa, né? Dos nossos objetivos. Acabou de acontecer uma coisa simples, mas simbólica.
o Senado por 62-2, e a bancada do PT, 2 se abstiveram, não foram. Um votou contra, os outros votaram a favor do terminar com as saidinhas, chamadas saidinhas dos presos. Isso é puro populismo de direita. Né? O PCC está fazendo festa hoje. É como se acabar com cantinas penitenciárias. Ou seja, a solução, nós já vimos que Polícia Mineira, Esquadrão da Morte, rota na rua, nada resolveu. Guerra às drogas, como teve na Colômbia, na Bolívia, no Peru, não resolveu. Mas é um tema populista, por isso que fala que é um populismo jurídico. Estou dando esse exemplo, mas pode ser coisas importantes, como eles descapitalizaram os bancos públicos e queriam impedir o BNDES de financiar a exportação. Mas como os juros estão altos e os custos da logística e os custos dos insumos subiram e caíram os preços das commodities, agora eles querem crédito barato e acabam mudando de posição política. Da mesma maneira, como eles dependem totalmente de importações de chips, de fertilizante, de IFAs, que são tudo que a indústria farmacêutica brasileira importa, né? E depende de importação os agrotóxicos, ou amanhã os biológicos, e de máquinas e equipamentos, de produtos químicos do exterior, eles estão contra que é preciso investir no Brasil, criar no Brasil essas indústrias, reverter esse processo. Porque se uma hora a agricultura brasileira para. Então, o PT tem que passar por uma mudança. O PT vai disputar uma eleição muito difícil agora, porque nós viemos 12, né, 12, 16 e 20, né, perdendo voto, perdendo base social. Agora nós vamos começar a levantar. Isso é um desafio. O partido tem que ter sede, o partido tem que nem igreja, tem que ter uma sede. E o partido tem que existir nos municípios atuais. Vamos ter que fazer uma reorganização do PT, né, a nível nacional, porque houve uma mudança muito importante nas comunicações e nas redes dentro do PT nesses últimos anos. Evidentemente que essa direção do PT enfrentou momentos muito difíceis sob a presença da Gleice. O golpe, a prisão do Lula e a eleição de 22, que nós vencemos. Então, ela cumpriu um papel importante. Não é uma questão de estar criticando a direção, é uma questão de ver a realidade que o partido perdeu quase 2/3 dos seus diretórios. E o partido perdeu quase 50, 100 dirigentes que foram processados, presos, afastados da vida institucional do país. Né? E o partido sofreu uma campanha fortíssima. E a direita é muito forte no Brasil do ponto de vista popular, né? Porque mistura com a questão religiosa, mistura com essa questão civilizatória, cultural. Né? Então, os desafios são enormes. E é preciso fazer esse debate, depois das eleições municipais, fazer um grande debate para nós reorganizarmos o PT sobre novas bases para enfrentar, inclusive, o desafio de 2026. Mas agora, nosso dever, nossa posição é sustentar e apoiar o governo, porque o governo só pode avançar se tiver apoio da sociedade, apoio popular, apoio sindical, apoio de mobilizações ou apoio político, da mesma frente que elegeu o Lula. Então, há uma batalha institucional, mas uma batalha também popular. E nós, inclusive, estamos com esse desafio. Vamos fazer o Dia Nacional de Lutas, né, de toda, porque agora houve uma reunião de cento e tantas entidades na frente, Povo Sem Medo, da Frente Brasil Popular, dos partidos políticos. Eu fui, o MST está se mobilizando, a Confederação Nacional de Trabalhadores de Educação se mobilizando, a CONTAG, para manifestações, para ver se nós retomamos a luta popular, que não é fácil, porque nós já vimos nas experiência 1º de maio, gritos excluídos, mas a CONTAG fez uma grande manifestação aqui das Margaridas, em Brasília. Então, é preciso que a esquerda e o PT resolvam esse problema. Né? E o partido precisa encarar a tarefa de se reorganizar no Brasil a partir de 2025, porque esse ano vamos ter que organizar fazendo a campanha, filiar fazendo a... Porque o PT hoje, nunca o PT, vou concluir falando isso, teve tanto apoio, tanta imagem boa, e nunca ele foi tão pouco organizado. Mas tem que levar em conta os 7 anos de repressão. Então, é um desafio nosso transformar
essa imagem do PT, esse apoio não só eleitoral, mas social, na organização do partido. E ajudar a CUT, os movimentos sociais, a CONTAG, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MST, a que juntos nós possamos dar um impulso à luta social. É isso. Muito obrigada, comandante. Estão abertas as inscrições. Quem tiver dúvida, eu vi que o Wagner já vai fazer a primeira pergunta. Antes disso, o Pedro, nosso coordenador do núcleo de Lisboa, ele queria ler rapidamente uma carta. Pedro, cadê você? Oi, Tainá. Oi, pessoal. Agradecendo aí também ao nosso comandante José Ô, Dirceu. Pedro, a gente se conhece, né? Conhecemos, sim. A gente até fez uma atividade com você aqui. É um Isso, grande, estou lembrando. quase um padrinho. E na fundação aqui do núcleo, o Dirceu foi um padrinho da formação dos núcleos do PT no exterior. Foi um grande padrinho na construção aí. E a gente está aí com essa firmeza, agradecendo a disposição para conversar com a gente. Mas a companheira, a gente fez uma nota que está sendo subscrita pelos núcleos do PT no exterior, e a companheira Nani foi uma das pessoas que elaborou a nota, e eu ia passar a palavra para Nani fazer a leitura dessa nota sobre a Palestina e apoio a Lula nessa questão, para o Dirceu também tomar conhecimento dessa articulação que a gente está fazendo. Muito obrigado. Nani. Bom, a Nani também é muito Oi, tô conhecida. aqui. Tô entrando, Cadê? gente. Boa noite, porque eu termino de trabalhar muito tarde hoje e tô aqui. A ver. Abra a câmera. Boa noite. Boa noite, Zé. Boa Eu não tô noite. vendo o Zé. Onde é que tá o Zé? Não tô vendo. Tá, tá aqui. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Zé, querido. Que alegria tão grande, imensa, no coração de estar aqui participando com você. Em nome dos núcleos do PT do exterior, né, o Pedro de Portugal, a Gislane, a companheira Gislane da Itália, e eu, que sou da comunidade valenciana, nos reunimos para fazer essa nota que vamos soltar, estamos soltando agora, né, e vamos soltar amanhã em todas as redes, em nome dos núcleos do exterior. Estamos com Lula. Ninguém pode ficar em silêncio diante da matança indiscriminada de mulheres e crianças em Gaza, da fome, do deslocamento forçado da população, entre tantos abusos. O martírio do povo palestino é um crime contra a humanidade que vem sendo denunciado por diversas organizações, incluindo coletivos judeus pelo mundo. Como afirmou o presidente Lula, o que ocorre em Gaza não é uma guerra, é genocídio. A posição contundente de nosso governo expressa a mais justa indignação e o correto repúdio diante das ações criminosas e genocidas do governo extremista de Israel, que não podem continuar. É inaceitável a resposta desproporcionada do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e seu governo, inclusive com fake news, o que apenas evidencia seu crescente isolamento internacional, expresso em diversas resoluções da ONU e nas medidas provisórias decretadas pela Corte Internacional de Justiça no processo movido pela África do Sul. O Partido dos Trabalhadores defende a coexistência pacífica entre o povo judeu e o povo palestino, assim como a abertura imediata de negociações de paz. No exterior, os núcleos do PT reforçarão a articulação em defesa da Palestina e da paz. Nós nos solidarizamos a tantas e tantos médicos, jornalistas, trabalhadores de organizações humanitárias e funcionários da ONU que seguem atuando em Gaza, protegendo vidas e denunciando o genocídio, mesmo correndo risco iminente de suas próprias vidas. Em nome da humanidade, cessa fogo já. Essa é a nossa nota, muito obrigada. E amanhã soltamos em inglês, a companheira Júlia de Londres já traduziu para o inglês,
A companheira Miriam ficou de traduzir para o alemão, eu para o espanhol e para o valenciano, e a Gislane para o italiano. Eu creio que já chegou na Maria Luísa e no Esdras também para traduzir para o francês. Tá? Muito obrigada, um beijo grande a todas e a todos, e força, Zé, coração aí contigo sempre, comandante. Beijão. Obrigada, Tainã, obrigado, Pedro. Obrigada, Nani. Abrimos para as perguntas. O Wagner é o primeiro. O Maurício vai controlar o tempo e vai ser bem rígido com isso, viu? Pode começar, Wagner. Quanto tempo? 1 minuto, Wagner. Um Para minuto? perguntas rápidas. Tá. Zé, boa noite. Wagner Suíta aqui. Boa noite a todos. Wagner Suíta aqui de Madrid, tentando ser muito rápido. Você, nos desafios, falando das questões da disputa de valores, passou entre alguns deles que é sobre a questão da guerra às drogas. Nesses 20 anos de experiência de governo que tivemos, tivemos grandes êxitos nas políticas públicas, sociais, econômicas. Por que o Partido dos Trabalhadores tornou-se um partido proibicionista e a favor da guerra às drogas? Próximo é o Cid. Sim, Cid, por favor. Rapidamente, eu já coloquei no chat a pergunta. Tudo bem, companheiro Zé? Tudo bem, comandante? Firme, Cid. Pergunta ao comandante: como você avalia a política externa do Brasil no tri do Lula ou penta do PT? Próxima, Magali. Boa noite. Eu mandei a minha pergunta por escrito, mas eu vou repetir aqui. O núcleo de Lille, aqui na França, nós mandamos uma carta quando o presidente Lula veio aqui em Paris. Nós entregamos em mãos e entregamos também, pedimos, né, para ser entregue para a ministra Marina Silva. A nossa preocupação, a gente está questionando o fato do Brasil importar pesticidas que são proibidos na Europa, e a Europa vende para o Brasil, né? Coisa que aqui não se usa, eles vendem para a gente. E quando você fala aqui com os deputados, né, muitos deles falam assim, mas a gente vende porque vocês compram, né? Então, eu acho assim, por que que o Brasil continua importando coisa que é proibida aqui há anos já, e o Brasil continua importando lá e utilizando também. O grande problema é de pulverização aérea também. Então, eu queria um pouco que o PT falasse um pouco desse problema. Eu não escuto isso no PT. Obrigada. Próxima é a Luísa Monteiro. Luísa? Luísa? Bom, pulamos para o Paulo. Se a Luísa aparecer depois, damos a voz para ela. Paulo Pereira? É que eu estava aqui. Apareceu a Luísa, apareceu a Luísa. Não, eu só queria duas coisas. Uma, eu acho que se for possível, no texto da carta dos núcleos do PT, eu acrescentaria aliados e simpatizantes, porque eu acho que há um consenso, pelo menos nos grupos que eu conheço de esquerda no exterior, como a FIBRA, Frente Internacional de Brasileiros contra o Golpe, né? E também na Onda Vermelha, que é uma organização, pelo menos dos Países Baixos. Eu sou da região dos Países Baixos. Mas é questão de vocês decidirem, mas eu acho que cabe colocar uma coisa mais ampla que apenas os núcleos do PT. E a minha pergunta é: como é que o José Dirceu vê a atuação de núcleos no exterior? A gente tem uma atuação de caixa de ressonância, de movimentos camponeses, de indígenas, questões de meio ambiente, algumas questões super específicas, né? Mas como é que ele vê, assim, no geral, que se poderíamos ter mais um pouco de luz sobre isso? A nossa função em brasileiros vivendo no exterior. Falo como uma representante eleita pelo CRBE e pela FIBRA também, que é uma organização política nesse caso.
O último para fechar essa rodada, o Paulo Pereira da Argentina, do Núcleo PT da Argentina. Boa noite a todos, todos os presentes. Zé, é um prazer poder estar nesse diálogo, esse bate-papo com você. Eu queria só ouvir, pelo menos, de você, a sua opinião, como o Partido dos Trabalhadores no Brasil e conectado com os núcleos no exterior, organizações sociais, sindicatos, partidos políticos, como ele pode liderar o combate à extrema-direita na região, né? A gente está vivendo aqui na Argentina o governo Javier Milei, que é um retrocesso e, na nossa opinião, infinitamente mais perigoso que o bolsonarismo. Acho que o Petro está com muitos problemas na Colômbia, Chile, enfim. Queria ouvir um pouquinho a sua opinião. Obrigado. Fechamos Vamos essa lá? primeira rodada de perguntas e depois temos a Valéria e a Miriam Casas da Alemanha. Mas vamos primeiro ouvir o Zé Dirceu. Essa questão primeira levantada pelo Wagner, da chamada guerra às drogas, não, pelo contrário, Wagner, o PT tem se oposto. Inclusive, nossos governos municipais e estaduais, nós tratamos a questão de saúde pública e temos lutado, inclusive, para mudar o Código Penal, porque, e agora mesmo tem uma batalha no Supremo Tribunal Federal com relação a isso. O problema é que nós não temos maioria no parlamento para mudar as políticas, mas o nosso governo nunca embarcou numa política de guerra às drogas. Apesar que, nos governos estaduais, em geral, não há uma política clara. Essa questão de segurança pública é um desafio para o PT. Nós estamos vivendo uma transição e nós tivemos problemas em vários governos estaduais nossos com relação à atuação das PMs no combate ao crime, vamos dizer assim, né? Que nós estamos vendo em São Paulo agora, na verdade, uma oficialização das milícias e do Esquadrão da Morte, da Polícia Mineira, que é essa PM do Tarcísio e agora essa mudança de 28 coronéis. Ele vai transformar isso numa polícia militar bolsonarista, um problema grave, inclusive institucional. Tá no quarto. E nós estamos enfrentando. Não vejo que nós sejamos a favor. Ao contrário, nós temos defendido que o usuário não pode ser tratado, porque, na verdade, a metade, como eu passei pelo sistema penitenciário, por 3 penitenciários, a metade dos jovens de 19 a 24 anos que estão lá são geralmente pretos ou mulatos. Eles são pretos, eles são usuários. É um problema muito grave. Nós estamos quase 1 milhão de presos. Mas é um desafio, porque a luta com a extrema-direita e mesmo o populismo judicial, que acabou de acabar com as chamadas saidinhas aqui no Senado, por 62-2, que a bancada do PT, 2 não foram, um votou contra, os outros votaram a favor, que é o fim. Você acabar com cantina no sistema penitenciário, em vez de você modernizar o sistema penitenciário, separar os presos, dar a oportunidade de trabalhar e estudar para os presos, você começa a tratar os presos como um lixo humano, é o cenário ideal para o PCC. O PCC hoje está fazendo festa. Com relação à política externa, eu acho que nós retomamos a política externa. Primeiro, a política externa, porque o que havia era o negacionismo, né? A imagem do Brasil era obscurantismo, negacionismo, e uma política pró-Trump, não era nem pró-Estados Unidos, era pró-Trump, né? Em primeiro lugar, é uma mudança radical, né? Em segundo, o papel do Brasil, né? O Brasil assumiu um papel não só em termos de América do Sul, de novo, da CELAC, a tentativa de reorganizar a Unasul, mas como também o Tratado da Amazônia, uma série de... O IRSA, que volta agora, que é o programa de infraestrutura que deve vir acompanhado de um programa de energia também, certo? Para a integração sul-americana, mas a presença do Lula nas questões mundiais, seja a guerra da Ucrânia, seja agora a guerra
Israel contra os palestinos, né? Eles intitulam guerra contra o Hamas, mas na verdade está sendo uma guerra contra o povo palestino, é óbvio, né? E a presença também na questão que o Lula tem denunciado a desigualdade, a pobreza, tem denunciado a financiarização da economia, né? Tem denunciado que a ONU hoje não é mais a governança mundial, a necessidade de reforma da ONU. Eu faço. E a reaproximação de novo com a África e com o próprio Oriente Médio, né? Que o Bolsonaro tinha abandonado completamente, né? Então, eu vejo que, além do Brasil voltar a jogar um papel nas negociações da Venezuela, né? E de solidariedade a Cuba. Então, eu vejo vejo muito positivamente, né? Bem, essa questão dos defensivos agrícolas, na verdade, os agrotóxicos, né? Primeiro, está havendo uma transição na agricultura para os biológicos. Inclusive, os grandes fundos de investimento internacionais estão financiando e com muita intensidade essa substituição. A tendência é que seja substituído nos próximos anos. Segundo, é o mesmo problema. Nós votamos contra as leis que foram aprovadas aqui na Câmara e no Senado, mas perdemos, né? E na aliança que nós fizemos, o Ministério da Agricultura ficou com um setor do agronegócio que apoiou o Lula. Então, também é uma batalha muito difícil esse setor. Mas a nossa política continua sendo, e a Embrapa e todos os institutos de pesquisas estão caminhando no sentido da substituição dos agrotóxicos pelos defensivos biológicos, o que já vem sendo aplicado em muitas propriedades. Porque o agronegócio brasileiro, ele não é único. Primeiro que ele tem diferenças políticas, tanto que um setor apoiou o Lula. E grande parte do negócio está convencido que tem que preservar a água, a terra e substituir o agrotóxico pelos biológicos, até porque vai haver vedação internacional com relação a isso. Essa questão que é uma hipocrisia dizer que nós proibimos, mas vocês compram, nós vendemos, né? Porque quando interessa para a Europa, ela alega que como o Brasil desmata ou usa agrotóxicos, não pode exportar para a Europa. Então, isso aí é um pouco, né, um jogo comercial, entendeu? Bem, eu acredito que é muito importante, não só... Vamos lembrar que na luta contra a ditadura foi muito importante a atuação no exterior dos núcleos, né, de exilados e de residentes brasileiros que faziam as denúncias da ditadura, arrecadava fundo, acolhia e protegia e recebia os fugitivos, né, da ditadura, e mais, pressionava os governos para apoiar a luta contra a ditadura e articulava setores da sociedade sindical, intelectual, acadêmico, político, partidário, para apoiar, né? Eu acho que é só reproduzir isso, né? E também de discutir os problemas brasileiros e das relações com cada país onde vocês estão, né? Inclusive nos esclarecer sobre esses países. Eu acho que é muito importante essa atuação. No fundo, é um núcleo avançado do PT no exterior, entendeu? E deve fazer as funções conforme as condições que existem em cada país. Mas eu vejo que a própria experiência histórica mostra para nós a importância. E muitas vezes, inclusive, nos alertar, porque vocês sabem que tem adidos militares nas embaixadas e tem uma burocracia no Itamaraty, né? O Brasil é um país que muitas instituições, certo, não são instituições progressistas, vamos dizer assim, né? Com relação a... Bem, nós temos feito um trabalho importante do Fórum de São Paulo, de Puebla, né, que é uma articulação de ex-presidentes, fora o trabalho institucional do Ministério das Relações Exteriores e da Presidência da República e dos diferentes ministérios nas relações, certo? E nós temos outras entidades que têm surgido, né, como o Tarso Genro Lemos dirige uma, o Carlos Ominami outra, tem o encontro de diálogos latino-americano, tem surgido muitas... E as relações bilaterais com os partidos políticos de cada país progressista. Nós fomos muito importante na defesa em Honduras
contra o golpe de Estado e depois da vitória, inclusive, que nós tivemos em Honduras, nós temos tido presença nos países também na solidariedade, quando houve o golpe contra o Evo Morales, entendeu? A presença nossa tem sido. E acredito nas relações partidárias com os partidos progressistas que estão no Chile, no México, em Honduras, né? Na Colômbia, certo? Governando, e a Frente Ampla, que deve ganhar a eleição, no Uruguai. Certo? Vejo que há, sim, há uma política atuante do ponto de vista do PT. Havia mais que na Europa do que hoje, porque houve uma transformação muito grande na Europa, com o fim dos partidos comunistas, com a direitização da social-democracia, certo? Mas no passado, pelo movimento sindical primeiro e depois pelos partidos socialistas, houve uma aproximação muito grande. O Partido Comunista Italiano também foi muito sólido no passado. Acho que basicamente é isso. Muito bem, muito obrigado. Bem, muito obrigado. Vamos para uma segunda rodada. Peço novamente para fazer as perguntas rápidas para ver se conseguimos fazer uma terceira. Valéria Sasser. Here we go. Hello. Falando aqui da Califórnia. José Dirceu, um prazer ouvir tudo que o senhor falou até agora. Mas eu sou uma das fundadoras do Movimento Brasileiros Emigrados. Temos representantes em todos os países do mundo. A maioria é petista, eu sou inclusive petista. E eu gostaria de saber quais os planos do PT, como o senhor vê isso a longo prazo. Precisamos internacionalizar o partido, precisamos atender às necessidades dos brasileiros residentes no exterior e aprovando políticas públicas de seu interesse. Nós somos 4 milhões, quase 1 milhão de votantes, estamos pelo mundo inteiro, mandamos 7 bi para o Brasil todo ano, e a gente é muito maior do que, por exemplo, Mato Grosso, Macapá, Amapá. Então, como a gente vai fazer isso acontecer no futuro? Ter uma política permanente, uma Secretaria de Estado ligada à presidência, como a gente pode fazer isso? Como o senhor vê? Muito obrigada. Obrigado, Valéria. Aramides. Boa noite, comandante, boa noite a todos. Eu sou do comitê do PT em Paris, atualmente eu Aramides, está cortando. E a minha... Está cortando? Vou aproximar um pouco mais. Então, tenho acompanhado a luta imensa, né, nas duas administrações da governadora Fátima Bezerra, a única mulher eleita pelo PT do Rio Grande do Norte. A minha questão, como arquiteta, sempre foi a questão do habitat urbano, não urbano, o habitat indígena, mas ultimamente eu tenho sentido assim a luta da professora Julie Cavanhaque, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem estudado muito a questão da implantação das eólicas, que o Rio Grande do Norte tornou-se um dos maiores parques eólicos do Brasil, se não o maior, e essas empresas se implantam, fazem misérias com as populações assim, vizinhas, e ela não tem eco, né? A voz dela não é escutada em poucos lugares. Então, isso me preocupa, dentre outras coisas. Outra coisa que me preocupa muito, que eu sempre me bati no Rio Grande do Norte, e, portanto, a gente tem aqui no Nordeste. Concluindo, por favor. Desculpa ser chato. Essa questão que a gente falava dos diretórios, assim, vai chegar as eleições municipais e o PT não evoluiu em número de diretórios no Brasil. Os partidos mais tradicionais mantêm seus diretórios, mantêm seu eleitorado. Então, são duas questões. O Zé Disseu já falou um pouco sobre isso.
mas era bom como dar continuidade à implantação de núcleos e diretórios nas municipalidades do país. Era isso. Obrigado. A Obrigada. próxima é a Miriam Casas, depois a Ellen. Ellen, é que a Miriam não está conseguindo levantar a mão, por isso eu pulei. Mas está a Ellen depois. Boa noite a todos e todas e todos. Comandante, é sempre emocionante para mim participar de uma live que o senhor está presente. É com muita alegria que estou aqui, com certeza. Emocionadíssima, como sempre. Nós aqui, sou Miriam Casas, estou coordenadora do Núcleo PT aqui na Alemanha, e nós já temos um trabalho já há algum tempo voltado muito para a juventude. E a gente tem ouvido muito essa turminha que está aqui, né, que crescendo por aqui, que tirou junto. Nós fizemos um trabalho maravilhoso junto com a Fibra, e que a gente mobilizou por aqui, também aqui na Alemanha, é, a juventude para tirar seu primeiro título de eleitor, participar ativamente. E a gente está vendo também no Brasil, tem também um contato muito forte com a juventude no Brasil, com movimentos, né, que sempre nos entram em contato conosco, e a gente tem aprendido muito com essa juventude que vem aí acirrada, que tem grandes nomes como o seu, como inspiração, como força. A nossa pergunta é: como é que o PT vai lidar, está lidando aos seus olhos com essa nova geração de petistas que está chegando, que está mostrando a sua força, que está querendo trabalhar, que está pedindo espaço, né? A gente não, quando as pessoas tentam falar que o PT está envelhecendo, eu sempre digo, muito pelo contrário. O PT está se renovando a cada vez que ele essa fênix, né? Porque é uma fênix. O PT é de uma força, de uma potência, de uma coragem. E me Minuto, Miriam. permita falar, já concluindo, é, somos, em sua grande maioria, essa força formada por mulheres. Então, juntando uma coisa com a outra, essa juventude, principalmente de mulheres também, que está muito forte, que está vindo aí. Como é que o senhor vê essas portas sendo abertas e essa força feminina, jovem, que está vindo também aí? Como é que a gente vai poder ter esse espaço garantido dentro do partido para poder bater de frente aí com essa juventude extremista que também está vindo aí, está tendo muito apoio, a gente está precisando disso. Eu queria ver a sua visão em relação a isso. E um abraço imenso e meu respeito, meu carinho e admiração sempre. E gratidão por tudo que o senhor fez e vem fazendo pelo partido. Estamos juntos. Obrigada, Maurício. Miriam. Obrigada, Tainá Linda. Ellen, a última para fechar essa segunda rodada. Um minuto. Bom, boa noite a todos. Zé, obrigado por dedicar esse tempo aqui a nós hoje. É um pouco, vai na mesma linha que a Miriam estava falando. Eu acho que você falou, inclusive, também da dificuldade que o PT enfrentou e enfrenta para fazer uma transição geracional. Se nós temos essa juventude, né, aí sedenta, né, por fazer algo, o que o PT tem feito de fato para fazer essa transição geracional? Na verdade, no final das contas, o que eu quero saber é quando que o PT vai permitir que Lula possa se aposentar? Eu acho que é um pouco isso. Bom, Vamos lá. passamos a palavra para o Zé, então. Vou ser bem telegráfico, porque eu estou com problema de horário já, viu? E eu tô com uma dose fortíssima. Eu estou tomando medicação, tudo aqui, fazendo esforço aqui, ó. Primeiro, Valéria, eu tenho uma filha minha, que eu me considero a Gabriela, que está morando aí em San Diego, viu? Depois eu vou passar o telefone dela. Está casada com um brasileiro aí, o Arthur, estou morando aí.
filha da Ivanice Santos, que está no governo, inclusive, foi minha companheira. Veja bem, esse é um problema, viu? Eu acho que o Itamaraty, a não ser que eu esteja desinformado, e nós ainda não demos a importância devida aos brasileiros que vivem no exterior. Não demos. Você tem razão, precisaria ter um outro olhar e uma estrutura, tanto no Itamaraty governo, com relação a isso. Essa reivindicação já vem dos anos que nós governamos, né? Entre 10 e 14. Né? E agora, depois de 10 anos, você mesmo fala, são 4 milhões. Eu vou, inclusive, levar essa preocupação, viu? Como eu tenho conversado com o Celso Amorim, com a equipe dele, eu vou levar essa preocupação, vou pedir, inclusive, informações como anda isso e dou retorno para vocês, viu? Mas eu acho que você tem razão. Tem aí né, um buraco aí nisso aí. Sabe? Segunda questão, eu estou acompanhando essa questão das eólicas. Realmente é assim, né? A vida é assim, né? Você vem a nova tecnologia, começa a usar, depois começa a aparecer as consequências também problemáticas, né? Na poluição sonora, na acaparação de terras, no problema ambiental. Começou a surgir isso, mas como o papel das eólicas e da solar é muito grande no Brasil, será cada vez maior, isso está um pouco ainda escondido, mas você tem razão. Precisa trazer isso à tona. Eu tenho falado sobre isso, inclusive, tenho perguntado para companheiros dos governos do Ceará, de Pernambuco, e do Rio Grande do Norte e do Piauí sobre isso, quais medidas têm sido tomadas, como é que se protege o proprietário da terra, como é que se protege a população vizinha, toda essa questão. Com relação aos diretórios, eu sou daqueles que acham que o PT tem que ter sede, tem que ter a sua igreja, sua sede, seu espaço de solidariedade, de convivência cultural, de apoio no incêndio, na enchente, né? Rede de proteção social e também espaço para discussão, debate, mas também espaço para acolher, né? E para representar o partido. Isso aí nós vamos ter que recomeçar. É um trabalho para 2, 4, 6 anos. Nós sofremos muito com a repressão e sofremos muito com o descuido dessa questão dos diretórios municipais. Então, eu estou... Agora, o PT, por outro lado, viu, Miriam e Ellen, é um partido que fez um grande esforço com relação à questão da paridade de gênero e das cotas, e também da mudança geracional. Né? Mas ela não é suficiente ao tamanho do problema da mudança geracional. E há uma juventude enorme fora do PT, como há milhões de militantes petistas que apoiam o partido, lutam por ele, defendem o Lula, defendem o partido, não são filiados, porque nós perdemos um pouco a roda disso, inclusive porque adiamos o encontro de 2003, por N razões, podem ser até razões, assim, razões razoáveis, né? Mas a verdade é que foi um problema isso, né? Porque o partido precisa, cada 2, 3 anos, cada 2, 4 anos, ter um grande debate, uma grande mobilização. E o partido precisa usar mais isso aqui, para fazer consulta para os filiados, né? Até para fazer eleição. Muito sindicato já faz deliberações, decisões pelas redes, entendeu? Porque o PT já tem 600, 700 mil filiados hoje, não tinha nem 60 mil. Então já foi uma mudança que a presidente Gleicia e o partido fez, o secretário Gilmar, né? Na comunicação do partido e na formação política também, porque hoje a formação política pode ser a longa distância. Essa é a vantagem da tecnologia. Nós sabemos já pelas fakes, pelas redes profundas, agora pela inteligência artificial, os problemas, mas tem muito forte o papel disso. Então, é basicamente isso. Eu estou no sufoco aqui, porque já chegou gente aqui também, que eu estou organizando uma viagem minha. Obrigada, comandante. Podemos fazer só as últimas 3 perguntas e já fechamos? Vamos fazer. Obrigada. Nani. Boa noite, outra vez. Boa noite, Zé. Eu realmente tenho alguns pontos, mas eu vou jogar, se você puder responder, maravilha, se não, algum. Primeiro é que Cuba leva 65 anos, 60
mais de 60 anos de bloqueio econômico. É verdade que o governo do PT, os governos do PT anterior, apoiaram vamos dizer, a estabilização das relações de Cuba com o Brasil, com outros países também. Mas para esse novo governo Lula agora, depois da valentia do Lula de falar a verdade sobre a Palestina, e também o desmascaramento mais absoluto, não, da ONU dentro desse papel de política internacional. Qual a estratégia, né, se existe alguma estratégia do governo, do PT e do partido para acabar com esse absurdo bloqueio econômico a Cuba e também para os irmãos venezuelanos, assim. A primeira pergunta. E se der para responder a segunda, se o governo Lula pretende implantar ou abrir as políticas de apoio social, como Minha Casa Minha Vida e outros projetos sociais para as pessoas que moram no exterior também. Porque existe uma romantização do imigrado, e não é assim. Aqui na Espanha, realmente, eu encontrei com mulheres brasileiras que vieram enganadas, que vivem numa situação de penúria, até com problemas já psiquiátricos por relação a isso, sobretudo mulheres. Se essas pessoas podem ter podem ter políticas voltadas para nós que estamos aqui no exterior, se queremos voltar ao Brasil, vamos dizer, uma volta com dignidade, o Minha Casa Minha Vida para quem está fora também, e precisa voltar e não pode. É um exemplo de um projeto social, mas é isso. Bom, muito obrigada e um abraço muito grande, Zé, e uma alegria estar aqui. Obrigada a todas. Obrigada, Fernanda. Irlanda. Opa, obrigada, Maurício. Tá sem som, Fernanda. Som. Tá sem som, Salve, Fernanda. companheiro Agora tá. José Dirceu. Um prazer grande tê-lo aqui, é Fernando Otero. Estou falando aqui da Irlanda. A gente esteve juntos aí recentemente no Brasil, por causa do livro do Gucci. E eu quero fazer uma pergunta para você, bem rapidinha. Espero que você possa nos dar essa iluminação, né? Como é que fica essa classe trabalhadora que você diz que não existe mais? Como é que a gente consegue fazer com que essa classe trabalhadora que não existe mais se envolva no PT e que a gente consiga apagar um pouco essa dominância dos grupos neopentecostais, como você já colocou aqui? Que inspiração a gente pode a gente pode receber da sua parte, porque a gente tem ainda uma tarefa muito grande, principalmente com as eleições agora em 2024, daqui a pouco o Lula de novo. E é isso. Um abraço para todo mundo e é muito bom estar aqui nesse espaço. Obrigada, Zé. Um abração. Obrigado, Fernanda. Esdras, Paris. Opa, tudo bem? Boa noite, José Dirceu. Sou Esdras, o coordenador de Paris. Na sua fala, você falou uma coisa sobre a burocracia no Itamaraty. E depois o senhor falou da comunidade brasileira no exterior, né? Durante muitos anos a gente participou das conferências de brasileiros no mundo, com diversas atas consolidadas, que nada andou. O que o senhor pensa na construção de uma secretaria especial do brasileiro e da brasileira imigrante, justamente para essas políticas públicas? Hoje, o Itamaraty ele fala em 4,5 milhões de brasileiros, só que se a gente levar em consideração as pessoas que têm dupla nacionalidade, as pessoas que não passam no consulado, a gente deve ser quase o dobro de pessoas. Entendeu? Então, o que o senhor acha na criação de uma secretaria que tenha pessoas que sejam imigrados, porque o Itamaraty ele realmente é muito burocrático e ele não tem um papel de advocacy, de conversar com os deputados. Eu gostaria de saber o seu ponto de vista em relação a isso. Vamos lá. Obrigado. Nós temos nos concentrado na questão do apoio a Cuba em alimentos e energia, e também de procurar abrir negociações com outros países. O Lula se empenhou muito com a China e com os Emirates. Nós temos procurado ser uma ponte de Cuba com outros países, porque a situação de Cuba é uma tragédia, né? Um colapso da agricultura e um colapso do sistema energético, entendeu? E o turismo está pela metade, o bloqueio é total, as sanções são as mais duras,
e os recursos dos imigrantes também caíram muito. Então, Cuba vive uma situação de emergência. O apoio e a solidariedade é mais do que necessário. E sobre a Venezuela é diferente, porque a Venezuela é rica, né? Tem 328 bilhões de barris de petróleo no subsolo, né? Tem uma indústria petroleira. A Venezuela tem uma agricultura que acabou se desenvolvendo durante as sanções capitalistas. Venezuela tem ouro, Venezuela tem asfalto, tem coque, tem uma estrutura, uma infraestrutura modernizável. É mais uma questão de levantar as sanções e de fazer a transição para essa eleição e tentar que a Europa e os Estados Unidos levantem as sanções. Mas nós temos sim atuado, e muitos de nós, Frei Beto, Gabas, Paulo Okamoto, eu, muitos amigos de Cuba têm se dedicado a isso, inclusive, bastante tempo a isso. Eu não dedico mais por causa da minha situação particular. Eu poderia até fazê-lo mais, mas eu preciso primeiro resolver meu problema jurídico, né? Judicial. Com relação a políticas para os imigrantes, eu sou totalmente favorável que se crie a secretaria, viu, Wesley? E eu vou levar esse assunto, vou conversar um pouco. Mas você conhece o Itamaraty? Hoje mesmo eu estava conversando sobre o Itamaraty, porque eu recebi aqui um vice-presidente, mudou a Associação dos Diplomatas e tem uma direção agora mais progressista, vamos dizer assim. Porque você sabe que o Itamaraty tem seus marechais, né? Que vão para a reserva e ficam. Então, é uma estrutura conservadora na cúpula. Houve um esforço grande do Celso Amorim, do nosso Samuel Guimarães, que nos deixou agora para mudar isso, mas agora, com as cotas, tudo começou a mudar, entendeu? Então, eu sou favorável, considero que eu vou tratar disso. Com relação ao apoio social aos brasileiros no exterior, você sabe que é uma luta política dura isso. Quando você fala do exterior, aqui dentro, e a pobreza aqui, a miséria aqui, né? Mas é um assunto também que precisa ser pautado, porque no fim são 4,5 milhões de brasileiros, né? Se nós olharmos os outros países, eles defendem os seus residentes no exterior, né? Os americanos, se você transforma o americano que está no exterior em motivo de guerra, né? Se acontecer um assassinato, um sequestro, qualquer coisa. Eu acho que o Brasil precisa ter um outro olhar sobre os brasileiros que estão no exterior. Com relação, quando eu falo, viu, Fernanda, que não existe mais, é a classe trabalhadora com as características de 10, 20 anos atrás. Ela existe com outras características. E o nosso desafio é decifrar essa esfinge, né? Os precários, os aplicativos e a nova classe operária, porque as fábricas que tinham 30, 40 mil trabalhadores, hoje têm 800 e produzem pela metade do custo e 10 vezes mais, né? Então é um problema. E os serviços cresceram muito, o comércio cresceu muito e o desemprego, a informalidade também. Então, eu digo que o desafio é das novas agendas, da nova política. E o movimento sindical sofreu tragédia, né? Porque o fim do imposto sindical é a repressão que houve, a mudança, que foi tirado os poderes do sindicato, praticamente, a representatividade do sindicato. Não foi só tirado os recursos financeiros, foi tirado também o poder político dos sindicatos, porque hoje o negociado sobrepõe, certo, ao que é legislado, vamos dizer assim. Então, uma série de problemas, né? As negociações coletivas deixaram de existir. Então, é uma retomada do movimento sindical. E não está fácil. Eu estive na CUT agora, vou até a Força Sindical também, tenho uma reunião, tenho dialogado muito com a MST, com as centrais sindicais, com os partidos políticos. A Gleice está muito empenhada, porque existem 11 centrais sindicais atuando em conjunto no apoio do governo Lula, no apoio da retomada das estruturas, dos recursos e dos direitos sindicais. Certo? Como existe também essa frente de entidades que nós estamos procurando para a nova mobilização. Mas eu vou ter que desligar, porque eu estou agoniado aqui, já tem 2 pessoas me esperando aqui fora, eu tenho que fazer uma mensagem, ainda gravar aqui agora para o aniversário da OEE, que eu dirigi em 67, 68, que está fazendo 65 anos. Um abraço para vocês e muito Muito obrigado. obrigada, comandante, pelo tempo. Um super abraço. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão.